Meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva, estamos de volta iniciando o ano de 2022. Eu quero desejar a todos os nossos alunos um feliz ano novo, repleto das bênçãos de Deus. E nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, dando continuidade aqui no nosso curso Panorama Bíblico, a nossa lição, só um minutinho aqui, deixa eu... A nossa lição de número 22 do nosso curso, aonde nós estamos falando sobre Noé e o dilúvio. E hoje nós vamos aqui começar no capítulo 8 de Gênesis. Eu vou fazer assim, eu não vou ler os textos porque eles são muito longos e vai ocupar muito tempo do vídeo, mas vou deixar aí para você anotar e ler depois na sua Bíblia. Gênesis capítulo 8, do versículo 1 a 14. Então, isso vai ser uma tarefinha para você, que é nosso aluno que está acompanhando as nossas aulas. Então, de Gênesis capítulo 8, do verso 1 a 14, nós vamos observar que as águas secam. Então, 40 dias de chuva, uma chuva incessante, o mundo todo ficou inundado, toda a população mundial foi dizimada, e agora as águas começam a secar. Em Gênesis capítulo 8, versos 15 a 22, Noé vai sair da arca. Então nós vamos ver aqui todo o relato da saída de Noé da arca. E entrando no capítulo 9, do verso 1 ao 7, Deus abençoa Noé e seus filhos. Bom, agora então, chegamos na altura da narrativa em que o dilúvio está terminado. As águas baixaram e Noé teve a prova de que tudo estava seco. Agora ele já poderia sair da arca. E ele sai da arca e imediatamente Deus vem falar com ele. Um fato interessante, assim que Noé sai da arca, Deus vem falar com ele. No capítulo 8, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. A primeira coisa que Noé faz é um altar ao Senhor. E ele oferece sacrifícios a Deus. Olha que fato interessante. Pense bem, o que você faria se depois de passar mais de 100 dias dentro de uma embarcação, né, com água para todo lado, sem saber o que estava acontecendo lá fora, e depois de todo esse tempo, né, em torno de 150 dias, você sai da arca. O que você faria? Né? Qual seria a sua primeira atitude? Bom, eu não sei o que você faria, e para falar a verdade, não sei nem o que eu faria, mas Noé, ele fez um altar. E nesse altar, ele ofereceu sacrifícios a Deus. Então, antes que os animais se dispersassem, ele já toma ali o animalzinho, né? Certamente um cordeiro, e ele vai e oferece sacrifício a Deus. Então, o que significa isso? Significa que continuava aquela forma de relacionamento do homem com Deus. Evidentemente, Noé sabia que essa era a única forma dele se relacionar com Deus. Oferecer um sacrifício no altar. Então ele constrói um altar e oferece sacrifícios ali, certo? E qual que era a ênfase desse sacrifício? O derramamento do sangue de um animal. Então até aqui, o que nós vimos? Na primeira época, o homem estava num estado neutro e teria que exercer a sua vontade para provar se queria ou não ficar com o seu Criador. Então o homem, ele tinha uma vontade neutra, ele exercia a vontade dele no sentido de estar ou não com o Criador. Depois, nós vamos ver que o homem caído, na segunda época, tem a sua consciência despertada para o bem e para o mal. E nós vimos lá o fracasso do homem ser dirigido por si próprio. Então o homem, dirigido pela sua própria consciência, ele vive uma vida de fracassos. Agora, nós vamos ver Deus estabelecendo algo novo. Deus vai estabelecer um governo. Ele vai escolher homens
para governar homens. O plano de Deus era estabelecer o seu reino na terra, onde homens que ele levantasse, guiados por ele, guiassem outros homens. Então, é assim que funciona o governo estabelecido por Deus. Os homens vão governar sobre os outros homens, mas eles farão isso movidos por Deus. O próprio Deus vai governar através de homens escolhidos por ele. Assim que Noé sai da arca, Deus vem e apresenta a sua vontade. Ele revela a sua vontade para o homem. Mas uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer, meus irmãos, é que quando Deus revela a sua vontade para o homem, todas as vezes que isso acontece, Satanás vem, né, com o plano dele. Com aquele plano que parece, né, com o plano de Deus, mas é diferente. Tem alguma coisa de Deus ali, mas a maioria não tem nada a ver com o projeto de Deus. Esse é o plano de Satanás. O que é uma religião? Tem alguma coisa de Deus ali. Todas as pessoas que abraçam o sistema religioso, lá no íntimo, elas pensam que vão encontrar Deus nele. Mas a verdade que está por trás de tudo isso é que o homem nunca vai chegar a ter Deus através de atos religiosos. Então, quando Satanás faz isso, ele apresenta um plano paralelo, ele vai fazer isso para destruir, para tentar desfazer e estragar o plano de Deus. Então, chegamos em Gênesis capítulo 9, do versículo 1 a 7. Deus ele vem falar com Noé. E nós vemos claramente Deus novamente mudando a maneira de lidar com o homem aqui na terra. Deus vai dar novas ordens, revelando sua vontade para o homem. Nós vamos salientar o que Deus colocou de novo aqui nas ordens que ele vai dar para Noé. Veja nos versículos 2 e 3 do capítulo 9 de Gênesis. Nós vamos observar nesses dois versículos que até aqui todos os animais e o homem comiam somente ervas. Nós vimos isso lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 29 ao 30. E eles não tinham medo um do outro, quer dizer, não havia problema do homem com os animais. O homem convivia pacificamente ali com o leão, com o urso, né? Com todos os animais predadores, porque todos os animais e o ser humano comiam ervas. Então o animal não atacava o homem, porque não tinha necessidade de se alimentar do homem. Eles não tinham medo, então, porque Deus estava avisando que de agora em diante os animais terão medo dos homens. Os homens passarão a ser predadores dos animais. E não somente isso, né? Nós sabemos que o ser humano ele tem um diferencial da maioria dos animais. Os animais caçam para saciar sua fome ou para se defender o seu território. O homem não, o homem caça por diversão. Porque o homem é caído. O homem tem uma natureza caída, ele tem prazer em matar. Porque isso faz parte da natureza satânica, que Satanás imprimiu em Adão quando ele caiu. Né? A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Isso não é uma característica do ser humano, mas o ser humano, na queda, debaixo do pecado, ele tem prazer em matar. Então, Deus muda aqui. É bom prestar atenção porque é uma mudança. Muda o relacionamento dos homens com os animais. Antes, todos comiam só ervas e não tinham por que ter medo. Mas agora, os animais serviriam de alimento para o homem. Deus estava ordenando ao homem para comer carne além das ervas. Agora, havia um motivo para essa nova ordem, tá? Deus não fez isso para estimular o instinto predador do ser humano, não. Aqui há um motivo. O que nós vamos falar agora, daqui para frente, eu quero deixar bem claro que Deus revelou isso para uma médica chamada
Rebecca Brown, né? Deus revelou isso para ela. E Deus preparou essa mulher para ministrar batalha espiritual, né? Ela trabalhou com a evangelização de ex-satanistas e teve muita experiência. Tem muitos livros de Rebecca Brown. Algumas coisas que ela fala são questionadas, né, por estudiosos da Bíblia, né? Outras não. Quer dizer, alguns livros dela são polêmicos, outros não, nem tanto. Mas, como eu estou muito acostumado com esse universo da batalha espiritual, eu sei que realmente, né, alguns autores, inclusive eu, né, que já tenho um livro publicado na área de guerra espiritual, sei que algumas coisas que nós falamos, que são frutos de uma revelação que muitos cristãos e até muitos teólogos não têm, acaba se tornando motivo de controvérsia, né? Então, assim, o que eu digo é o que eu faço, né? Quando eu leio livros de autores como esses, e isso eu falo até com relação aos meus livros também, e eu estou aberto a críticas, a posicionamentos, meus livros passam pela mão de muitos pastores, e eu não me importo de receber uma crítica construtiva e até mudar o conteúdo de alguns livros, e já fiz isso, já tive que refazer, até mesmo por causa do meu próprio estudo da Bíblia. Eu comecei a ver coisas que me levou a mudar algum texto de algum livro, então eu fiz uma reedição sem nenhum problema, irmão. Nós somos imperfeitos, não temos uma revelação plena, somos passíveis de erro. E outra coisa, nós não podemos interpretar a Bíblia com base nas nossas experiências, mas as nossas experiências devem se submeter ao crivo da palavra de Deus. É assim que eu penso. Então, eu respeito muito o trabalho de Rebecca Brown, quero dizer isso para vocês aqui, mas também tenho alguns questionamentos, alguns pontos de interrogação e algumas coisas que até eu não concordo. Mas tudo bem, mas o que eu vou falar aqui é algo que eu testifico, eu creio que é assim mesmo, Deus realmente deu uma revelação para ela nessa área. Então vamos lá. Vamos ver por que Deus deu essa ordem agora para o homem comer animais. Lembre-se de uma coisa, nós temos um corpo físico, nosso corpo que vemos, mas a Bíblia mostra que nós temos também um corpo espiritual, né? O nosso espírito. O nosso espírito tem a forma do nosso corpo físico, tem a mesma silhueta. Isso foi uma revelação que Deus deu para Rebecca Brown. Mas vamos ver o que diz 2 Coríntios 12, 2-3, ok? Vamos submeter essa revelação ao crivo da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Paulo relata que ele foi arrebatado até o terceiro céu e tinha dúvida se em corpo ou em espírito. Com certeza ele viu o seu formato, a silhueta de si mesmo. A forma do nosso corpo espiritual corresponde exatamente à forma do nosso corpo físico. E quando lutamos contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestes, quem luta é o nosso corpo espiritual, sob a total orientação de Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo. Por isso Paulo fala que nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, 3-4. Talvez isso seja muito estranho para você. E eu concordo, eu sei que é. Mas é exatamente o que acontece. Quando oramos para nos revestirmos da armadura de Deus, conforme Efésios 10, 6-10-8, é o nosso corpo espiritual, é o nosso espírito que será revestido. Em 1 Coríntios 5, 3-4, Paulo diz: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente. Aquele que cometeu esse ultraje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, congregados vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus. Nós vemos aqui Paulo ausente do corpo, mas presente em espírito, sob o comando de Jesus Cristo. Essa saída do espírito-corpo também é usada pelas pessoas ímpias, com a maior tranquilidade. Isso é o que acontece nas viagens astrais, quando a pessoa diz que entrou em alfa,
mas ela está sob uma ordem de Satanás ou da alma da pessoa. A alma nunca se separa do corpo físico, só quando o corpo morre. É o espírito que se separa. Para nós entrarmos em batalha espiritual, entrar na brecha por alguém, nós temos que, em primeiro lugar, estar sob o comando do Senhor Jesus. Não se faz guerra espiritual debaixo do seu próprio comando, porque provavelmente você estará sob o comando de um demônio. Quem comanda as coisas no mundo espiritual com relação a nós que somos cristãos é o Senhor Jesus Cristo. Não podemos fazer nada, buscar experiências que não sejam conduzidas pelo Espírito Santo. Entenda isso, meu irmão. Nós não temos autonomia para nos movermos no mundo espiritual. Nós nos movemos debaixo da direção e do comando do Senhor Jesus. Deus permitirá que entremos na batalha. Nós temos que ter intimidade com Deus, com a palavra de Deus, para entrarmos em uma luta espiritual. Quando o nosso corpo espiritual entra em luta espiritual, o nosso corpo físico sofre um desgaste muito grande de proteínas. Nós não temos consciência disso, mas acontece, é uma realidade. Nós ficamos exauridos fisicamente após uma luta espiritual. Se não cuidarmos de repor essas proteínas, o nosso corpo enfraquecido fica sujeito a ataques demoníacos e podemos ter problemas em nosso corpo físico. Então, aqui em Gênesis 9:3, Deus manda que o homem coma carne. E tinha um propósito para isso. Pois o homem passaria a guerrear no reino espiritual contra as hostes da maldade, contra Satanás e seus anjos caídos. Mas desde esse dia, Satanás está trabalhando para que o homem não coma carne. Preste bem atenção nisso. No hinduísmo, como em todas as religiões orientais que não seguem a Deus, se ensinam a abstinência da carne. É interessante que muitos gurus, homens santos, mentores dessas religiões, eles jejuam para se mover no mundo espiritual. E você pode prestar atenção, veja vídeos, veja fotos, e você vai ver que o corpo deles é bem desgastado, bem sofrido, machucado. Por quê? O diabo faz isso, irmão. É um engano satânico. Quando estudamos a Bíblia, nós vemos muitas passagens relacionadas com essa nova ordem. Não estamos falando uma coisa assim da nossa própria mente, não, irmãos. Na lei mosaica, por exemplo, os sacerdotes e os levitas eram obrigados a comerem carne todos os dias. E eles eram os guerreiros espirituais do povo de Israel. Enquanto os exércitos iam para as guerras, quem que cuidava de toda a realidade do mundo espiritual para que Deus pudesse dar vitória a Israel? Os sacerdotes e levitas. E eles tinham uma dieta regada à carne. Comiam carne de carneiro, uma carne nobre, uma carne sacerdotal. Quando Elias foi enfrentar os profetas de Baal, Deus antes o alimentou no deserto após um jejum de 40 dias, com carne trazida pelos corvos. Então os corvos traziam carne para ele. 40 dias, irmão, comendo carne. Pergunta, para quê? Por que não uma saladinha também? Não, os corvos traziam carne. Ele estava indo enfrentar Baal e seus seguidores. Quando os 3 anjos foram visitar Abraão, e um deles era o próprio Jesus, Abraão ofereceu um novilho para comerem. Está lá em Gênesis 18, 7 a 8. Ok? Essa história de comer carne, que comer carne faz mal, é mentira do diabo. Os movimentos vegetarianos, as proibições que eles fazem de não comerem certos alimentos, não partem de Deus. 1 Timóteo 4, de 1 a 4 diz, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade.
Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graça. Então, a doutrina de demônios. É a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que isso é doutrina de demônios. Os demônios vão ensinar isso. Vai proibir, vão exigir a abstinência de certos alimentos que Deus diz que é bom. Não queremos dizer que no dia em que você não comer carne, vai sofrer um ataque do diabo. Não é isso que eu estou dizendo. E nem estou dizendo que temos que comer carne todo dia. Podemos ter uma dieta equilibrada. Mas o que nós precisamos é lançar proteína para o nosso corpo, principalmente se somos intercessores envolvidos em guerra espiritual. Muitas vezes precisamos fazer jejuns, pois Jesus mesmo disse que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Mas depois da batalha temos que repor proteínas. Então, você se lembra do episódio de Mateus capítulo 17, versículos 14 a 21, quando Jesus ensina que os discípulos não expulsaram o demônio lá do menino porque a fé deles estava fraca. E para fortalecer a fé era necessário jejum e oração. Mas nós não fazemos jejum e oração, aliás, não fazemos jejum quando estamos envolvidos na guerra. Né? Na guerra espiritual nós oramos, mas não em jejum. O jejum é antes, é na preparação. Temos também um exemplo de Daniel, que ficou comendo só vegetais, pois as iguarias do rei estavam contaminadas, consagradas a espíritos malignos. Por isso a Bíblia nos exorta a orarmos sempre antes de comermos. No versículo 4, nós vamos observar que essa ordem de não comer sangue é dada aqui. É repetida na lei mosaica e repetida para a igreja. Atos 15, 20 e 29. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da prostituição. E dessas coisas fareis bem se vos guardar. Bem vos vá. Então aqui está, abstenham-se de comer carne sufocada e do sangue. É impressionante, amados, como os mesmos cultos que proíbem comer carne mandam tomar sangue. Agora vamos para os versos 5 e 6. Deus está instituindo a pena de morte. Se o homem matar, eu requererei a sua vida. Lembram como era no período anterior? Pisou no pé, morreu. E ainda cantavam, faziam poesia sobre o acontecimento. Deus falou, não, agora nós vamos barrar isso aqui. Se alguém matar, o governo tem que intervir. E veja só que interessante, Deus não está falando de vingança, certo? De vingança pessoal. Não, mataram meu irmão, mataram meu parente, vou lá e mato ele. Não, não é isso. Ele está estabelecendo uma pena para que esta agressividade, essa violência do homem contra o homem cessasse. Mas seria o governo e não o indivíduo. Esses itens que vimos permanecem até hoje para a raça humana. Até aqui Deus falou com a raça humana como um todo. A raça humana era uma só língua, um só povo, e quando Deus revelava a sua vontade, era para a raça toda. Este vai ser o último período em que Deus fala à humanidade toda. Daqui para frente ele vai falar com grupos de pessoas da humanidade. Aqui vai ficar provado que o homem como raça, o homem no geral, rejeitou a revelação de Deus. Então no versículo 7, Deus confirma o que já havia estabelecido para Adão. Então Deus, a mesma ordem, a mesma imposição que Deus fez a Adão, agora ele vai fazer também a Noé. Né? Então no versículo 7 nós vamos ver a confirmação daquilo que já estava estabelecido em Adão. Agora nós vamos entrar no capítulo 9, dos versículos 8 a 17, e vamos ver que Deus vai estabelecer uma aliança com Noé. Então nós vamos falar sobre a aliança. Nós vamos entrar dentro desse âmbito da aliança, mas vamos terminar essa lição. Nós não vamos ter tempo para terminar ela agora, já está em ciminha do meu tempo, já passou um pouco até. Então nós vamos
dar continuidade no capítulo 9, do versículo 8 em diante, mas já vamos entrar, inclusive, na lição 23. Já vamos evoluir para a lição 23 no nosso próximo vídeo, tá bom? Nós vamos parar por aqui, nosso tempo já acabou, né? O assunto hoje foi um pouco mais, né, focado, então nós tivemos que trabalhar um pouco mais no assunto, tá bom? Bom, eu quero falar para você sobre a nossa livraria Palavra Viva, tá? Uma livraria totalmente delivery, tá? Nós não temos uma loja física e também ainda não temos uma loja virtual, mas nós trabalhamos dentro de Londrina e região, certo? Cambé, Ibiporã, Jacarezinho, até Cornélio Procópio e até Maringá. Nós fazemos entregas, caso seja necessário. E você pode adquirir o nosso material, ok? Todo o material do curso Panorama Bíblico está publicado, certo? Dessa forma, o pessoal que faz o curso presencial conosco aqui em Londrina, nos vários grupos que temos, eles recebem o material, ok? Mas você pode adquirir também ao preço de R$20 cada revistinha dessa aqui, tá? O material que nós estamos estudando agora é o módulo 1, volume 2, parte 2. Vamos entrar na parte 3 do módulo 1, volume 2, tá? E você pode adquirir todo o material que você precisar. Cada módulo, ele tem 6 livros por módulo, tá? Porque são 3 livros da parte 1 e 3 livros da parte 2. Então, é só você entrar em contato conosco. Eu vou deixar o número aí do nosso WhatsApp, tá? É o nosso celular, que também é o WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco por uma ligação ou por mensagem. E eu quero falar para você de um produto que nós temos hoje. Estamos lançando a Bíblia Mover de Deus, tá? Ela vem com a harpa avivada e com corinhos também. Mas o importante dessa Bíblia Mover de Deus, ó, essa Bíblia aqui, tá? Vai aparecer uma fotinha dela aí do lado para você. Ela tem artigos de vários autores conceituados dentro dela. Além do texto, né, que é a Almeida Revista Corrigida, ela tem também estudos de Matthew Henry, Charles Spurgeon, John Wesley, John Gill, Charles Holtz, Adam Clarke, Isaac Watts, Andrew Murray, Albert Barnes, John Nelson Darby, Alexander McLaren, B.W. Johnson, Edward M. Bounds, F.W. Grant, John Lightfoot, Robert Jameson, William Kelly, F.B. Meyer e outros. Olha, vários artigos para você estudar, para você compartilhar. É uma Bíblia muito legal, tá? Você encontra ela conosco aqui ao preço de R$90, ok? E você pode fazer o pedido. Esta Bíblia, nós parcelamos ela em até 3 parcelas no seu cartão de crédito, tá bom? Entre em contato conosco e adquira essa Bíblia, vale a pena, para você começar a sua leitura anual, começar a fazer um estudo, né? Ela vai ser ótima, tá bom? Agora eu quero abençoar a sua vida, que Deus te abençoe e te guarde, meu querido aluno, minha querida aluna, que a graça do Senhor Jesus acompanhe você durante todo este ano de 2022. Nós da Escola Bíblica Palavra Viva, oramos a Deus e estaremos intercedendo por você, para que você receba do Senhor graça abundante, possa caminhar debaixo da bênção de Deus. Fique na paz, que Deus o abençoe. E não esqueça, por favor, de curtir esse vídeo se você gostou, de compartilhá-lo com seus irmãos e amigos nas redes sociais. E se você ainda não foi inscrito, inscreva, tá? Faça parte de todos esses amados alunos que estão nos acompanhando no canal Palavra Viva. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, no nosso curso Panorama Bíblico, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.